Outra aplicação interessante dos solenoides são os toroides. O toroide, assim como o solenoide de mais para frente, eles são usados muito em transformadores, principalmente transformadores de miniaturizados. Por exemplo, transformador de computadores ou estabilizadores normalmente são bobinas solenoides. No caso do solenoide, se a gente fizer uma pequena análise aqui, ele vai ser um toroide, ele vai ser um solenoide onde a gente conecta as duas pontas. Sendo, nós já sabemos que o campo magnético vai estar confinado dentro do solenoide, ele vai ter uma direção angular, que no caso ele vai ficar circulando nessa direção. Então, escolhi nesse caminho fechado aqui, que forma o perímetro de um círculo, a gente coloca aqui na integral. Veja que o R vai ser constante. Então, o campo dentro do toroide vai ser permissividade no vácuo vezes a corrente líquida dividido por 2πr, onde 2πr é nada mais do que o perímetro do toroide. Diferente do que acontece com o solenoide, onde o número de espiras que eu considero na corrente líquida não necessariamente é o total de espiras que eu tenho no solenoide. No caso do toroide, não. O número de espiras que eu conto aqui é o número total de espiras, no caso, o número total de voltas que o meu toroide tem. Por quê? Porque a superfície delimitada pelo caminho 2πr ele corta todas as voltas do meu toroide. Então, esse carinha aqui depende de fato do número total de voltas. Então, o campo magnético no toroide vai depender do comprimento do toroide, assim como o solenoide, inversamente do comprimento e diretamente do número de voltas e a corrente que passa pelo solenoide como um todo. Uma das coisas que pode acontecer, ou no caso que se considera, em vez de a gente falar de voltas, se fala em espiras. Mas é só uma questão de nomenclatura. Você pode dizer, e é basicamente isso. Como a gente viu que espiras podem sofrer torque na presença de campo magnético, se nós transformarmos essas... não seria eficaz nós fazermos, por exemplo, motores elétricos usando espiras individuais. Então, o que se faz é usar um fio contínuo para gerar essas voltas que, em certa aproximação, podem ser tratadas como espiras e vão gerar o mesmo efeito que a gente observou numa espira individual. Então, um motor elétrico simples de carrinhos de controle remoto nada mais é do que uma bobina, no caso são vários, tem duas coisas importantes. É um fio elétrico, um fio de cobre normalmente esmaltado, porque a gente não quer que ocorra um curto, então as várias camadas que a gente vai fazer, elas não podem se tocar, ou não podem criar um caminho para passagem da corrente. Então o fio normalmente ele tem uma cera ou uma capa plástica que evita esse curto-circuito. Então a gente enrola essa bobina e nas paredes do motorzinho colocamos 2 ímãs permanentes. Esses ímãs permanentes vão produzir um campo magnético uniforme. Então, conforme eu vou passando a corrente, num sentido ou em outro, eu crio uma rotação para frente ou para trás, dependendo de como tiver organizado, mas da maneira que tiver criada a parte eletrônica de dentro do brinquedo. Mas a funcionalidade é basicamente essa. E a gente vai aprender também, que é o próximo capítulo, sobre como se gera energia. Assim como eu falei na parte das baterias, da força eletromotriz,
não existem muitas maneiras de se produzir. Na verdade, não existem propriedades físicas diferentes daquelas para geração de eletricidade, que é uma coisa muito. É o fato da natureza divertido.